Olá pessoal, às vezes a vida nos dá umas surpresas tão estranhas que são simplesmente impossíveis de explicar. Mágica? Isso provavelmente não existe. Eventualidade? Não, as chances de algo assim acontecer são de 1 em 1 milhão, ou talvez até menos. No vídeo de hoje reunimos exemplos dos mais fantásticos momentos de sorte e as coincidências mais estranhas que pudemos encontrar. E aí, vamos nos surpreender juntos? Vamos lá! No dia 7 de março de 2016, o fotógrafo esportivo Christopher Horner postou 2 fotos feitas em um jogo de beisebol em Orlando. Nelas, vemos um homem que conseguiu evitar que um garoto fosse atingido por um taco de beisebol. O mais impressionante é que ele o fez no último momento. Posteriormente, descobriu-se que as pessoas das imagens são Shane Cunningham e seu filho Landon. Shane trabalha como bombeiro e na adolescência jogava em um time de beisebol. Graças à sua rápida ação, ele conseguiu proteger a tempo o rosto da criança de um forte golpe. Obviamente que logo apareceram pessoas na internet que ficaram indignadas, afinal, porque o Landon estava olhando para o telefone nas suas mãos, em vez de curtir o jogo? Bem, vamos reconstruir a cronologia dos eventos e esclarecer o que houve. Durante o jogo, um taco escapou das mãos de um jogador do Pittsburgh Pirates e voou em direção ao público. Nesse momento, Landon estava distraído com seu celular porque estava tentando enviar uma foto da partida para sua mãe pelo Facebook. Ainda bem que o pai reagiu a tempo, mas imagine só o susto que Ashley Cunningham, a mãe de Landon, levou depois. O marido disse a ela que houve um pequeno incidente durante o jogo, mas ela nem suspeitava da gravidade da situação até ver a foto. Em 2018, um forte terremoto de magnitude 7.0 ocorreu no Alasca. Tremores como esses são capazes de minimamente causar sérios danos a edifícios normais e destruir completamente prédios mais velhos. Não é de se surpreender que as estradas também foram afetadas pelo terremoto. Na verdade, elas se despedaçaram como se fossem frágeis biscoitos e ficaram todas deformadas. Felizmente, tudo começou ao amanhecer e não foi necessário avaliar os danos na escuridão completa. Mas, embora fosse muito cedo, já havia muitas pessoas nas estradas. Pessoas que poderiam morrer se não tivessem tanta sorte. Dá só uma olhada nesse carro vermelho. Parece que o dono deveria aproveitar e comprar um bilhete da loteria. Você já viu aquelas cenas nos filmes quando os personagens se beijam e no fundo começa a explodir fogos de artifício? Que bonito! Bem, o caso aqui não é de beijos, apenas um aperto de mão amigável, mas a chuva de fogos está no lugar certo. Durante uma partida, o jogador de hóquei Steve Sullivan, do Canadá, recebeu um duro golpe de um disco. A lesão foi tão grave que Steve precisou se retirar até o banco, mas um dos espectadores decidiu que devia fazer uma piada. Não conseguimos ouvir o que esse cara estava dizendo, mas obviamente não era nada agradável. Ele tocou o nariz no mesmo lugar em que Steve tinha recebido o golpe e deu um baita sorriso. O jogador de hóquei logo conseguiu voltar para o jogo, mas não demorou muito para as leis do karma funcionarem. E o disco voou para o público, bem naquele mesmo cara, direto na cabeça. Coincidência? No beisebol, é muito importante ficar de olho na bola porque a vitória depende parcialmente disso. É isso que se ensina aos jovens atletas. Mantenha-se focado na bola. Mas ninguém diz que, se você não fizer isso, poderá perder uma das coincidências mais incríveis da sua vida. Aqui, o jovem jogador de beisebol dá uma tacada na bola colocada bem na sua frente. A bola salta e retorna ao mesmo lugar. Não é de surpreender que o garoto não tenha entendido imediatamente o que exatamente aconteceu. Nós precisamos até rever o vídeo para perceber. Então, aqui vai mais uma vez. Pode um simples treinador ter poderes mágicos? E se ele treina o clube Exeter City? Este cara chamado Matt Taylor parece ter desenvolvido a capacidade de desligar os holofotes com um movimento da mão. O caso curioso ocorreu durante uma entrevista em 2017. Parece que Taylor estava apenas tentando espantar uma mosquinha irritante, mas sabemos que isso era apenas uma cobertura. Não é de surpreender que no momento da entrevista, Exeter tivesse levado apenas 4 gols naquela temporada. Taylor, obviamente, deve ter colocado algum campo de força em torno do gol.
Este vídeo antigo foi gravado em 2009, mas isso não faz pior que os outros. Os colegas de quarto Cal Faden e Warren Strickle jogavam ping-pong em uma porta, aparentemente porque não tinham uma mesa. Eles gravavam todos os seus jogos em vídeo. Durante um deles, como sempre, eles estavam jogando a bola um para o outro quando de repente perceberam que haviam criado uma melodia. E não foi um conjunto aleatório de sons não, mas o começo do tema musical do antigo jogo Super Mario Bros. Ouve aí, é simplesmente impossível confundir. Especialmente se você tocar a música 8 bits ao mesmo tempo. Ser atingido por uma avalanche é assustador. Os humanos não podem lutar contra a força da natureza, e é improvável que toneladas de neve correndo na sua direção parem por causa de alguém tão pequeno. Muitas vezes, os encontros com a neve terminam tragicamente para os alpinistas. Eles podem sofrer ferimentos graves e até mesmo morrer. Mas esses caras, que estavam numa rocha durante uma avalanche, tiveram muita sorte. A neve parece ter pulado sobre eles, desviado e continuado a descer silenciosamente sem causar nenhum dano a essas pessoas. Nadinha. Situações como essas devem ser lembradas depois como um segundo aniversário. Se você já jogou boliche, provavelmente sabe que quando uma bola cai na canaleta lateral, dificilmente acertará os pinos. Só se você tiver muita sorte. Para vencer, você precisa mirar no centro, além de usar algumas técnicas secretas especiais. Mas essa garota, pelo que parece, não só compreendeu os segredos do boliche, parece que ela está usando magia fora de Hogwarts. É simplesmente impossível derrubar todos os pinos quando a bola literalmente já estava destinada a uma derrota, não acham? Mas no último momento, ela salta do nada, como se estivesse viva, e faz um strike. Na maioria dos casos, as coincidências parecem completamente aleatórias, mas algumas parecem ter sido encenadas. Nas redes, rapidamente se espalhou o vídeo de um momento que ocorreu durante uma partida da Copa Libertadores entre Flamengo e Emelec. Durante a transmissão, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, reagiu emocionalmente ao que estava acontecendo e deu um chute no ar. Ninguém teria prestado atenção nisso se não fosse pela bola virtual, que simplesmente apareceu do lado do pé do treinador. O desenho se aproximou e se dividiu em duas partes bem no momento do chute. Nós, sinceramente, não percebemos imediatamente que isso era computação gráfica. No dia 29 de setembro de 2016, Rebecca Hiller, de 10 anos de idade, desceu do ônibus com seus colegas. Ela estava em uma estrada residencial em Pickering, Ontário, muito perto de sua casa. O motorista estava prestes a sair e já tinha removido o sinal especial de pare quando Rebecca correu para atravessar a rua. Certamente ela fez isso mais de uma vez, mas naquele dia um carro estava dirigindo pela estrada perto de sua casa. Nossa, foi por pouco. Se a pequena tivesse correndo um pouco mais devagar, ela acabaria debaixo das rodas, mas felizmente o carro só enganchou levemente em sua mochila. Porém, o mais surpreendente é que nenhum dos participantes desse quase acidente infringiu a lei, de acordo com um oficial local. Sim, o motorista do ônibus, o motorista do carro e até mesmo a garota agiram de acordo com as regras. A única coisa que ela precisava ter feito era olhar mais atentamente ao seu redor. Então, tenham sempre cuidado. Descer de skate por uma estrada com um tráfego bastante ativo é uma péssima ideia, especialmente quando se trata de um terreno montanhoso. Bem, o que poderia dar errado? Alguns carros diminuindo a velocidade para fazer a curva, skatistas voando pela pista em sua direção e simplesmente uma sorte incrível. E mais algumas pequenas sortes em seguida, já que depois do carro, o cara podia facilmente ter colidido com um dos ciclistas que estavam se movendo pelo acostamento. Como costumam dizer, esse cara nasceu de novo, e só podemos sentir pena do motorista do carro verde, que quase se tornou parte de um acidente fatal, embora estivesse apenas dirigindo e cumprindo as regras. Muitas pessoas gostam de golfe, mas para a maioria de nós, este continua sendo um jogo bastante chato. Não é um combate emocionante, nada de movimento ativo, zero adrenalina. A menos, é claro, que um jacaré se arraste pelo campo, mas isso felizmente não acontece com muita frequência.
Mas mesmo no golfe podemos encontrar experimentos de sorte incrível. E não estamos falando necessariamente de uma tacada fantástica que manda a bola diretamente para o buraco de uma distância incrível. Às vezes, ela não voa para o buraco, mas cai no carrinho de golfe. E não apenas cai, mas aterriza sobre ele, quase contra as leis da física. O que você imagina quando ouve as palavras pesca incomum? Talvez a pesca de um polvo? De uma bota velha e esfarrapada? De uma carteira com dinheiro? Não, o cara deste vídeo pegou algo ainda mais estranho. Ele caminhava calmamente por um mercado quando de repente um peixe vivo que estava no aquário decidiu lutar um pouco pela sua liberdade. E deu um salto vertiginoso e aterrissou exatamente na cesta do homem surpreso que, pelo que parece, não planejava comprar peixe, muito menos vivo, e que só conversava tranquilamente com alguém ao telefone. Naturalmente, ele não tinha ideia do que fazer com aquele peixe se debatendo desesperadamente em sua cesta. Finalmente, ele decidiu levá-lo de volta para o aquário e se afastou, só para garantir. As pessoas costumam dizer que se pode ter sorte uma vez, mas se a coisa acontecer 2 vezes, já não é apenas sorte. Esse menino errou a cesta do meio 2 vezes, mas mesmo assim acertou as bolas nas cestas laterais. Incrível! No entanto, nos comentários no Reddit, as pessoas suspeitaram imediatamente da estrutura especial nas cestas, que poderia ajudar a atingir o alvo em qualquer situação. No entanto, algumas pessoas, pelo contrário, garantiram que essas cestas costumam ser ovais e não circulares, e por isso é praticamente impossível fazer uma bola redonda deslizar através delas. Bom trabalho, garoto! Tudo que podemos dizer sobre as pessoas deste vídeo é que ambos deveriam estar em um campo de quadribol. Sério, faltam apenas as vassouras. É improvável que uma pessoa, mesmo no mundo dos bruxos, possam se gabar de tal reação, ou de tal sorte. E por último, temos uma situação fantástica. É só uma vez na vida que se pode ter tanta sorte, sério. Um grupo de jovens estavam jogando basquete numa quadra, mas já era tarde da noite. Então, um dos moradores ficou insatisfeito e chamou a polícia. Os oficiais chegaram rapidamente ao local, mas algo surpreendente aconteceu. Os jogadores de basquete conseguiram convencê-los de que se eles conseguissem jogar a bola na cesta de primeira, não levariam uma multa. Segundo a lei de Murphy, exatamente naquele momento a mão do cara deveria tremer e a bola voaria na direção oposta, mas ela caiu direto na cesta. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro, revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.